Bitcoin hoje cai e acompanha a queda do S&P 500, cara. Você tem que entender o que está acontecendo, porque alguma história, alguma coisa aconteceu para ter uma queda tão forte assim. A gente vai entender tudo que está acontecendo e se tem ou não motivo para você ficar desesperado aí. Então fica até o final para você entender essa história e bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, nós estamos tendo hoje uma queda de 2% no S&P 500, as 500 maiores empresas no mundo em receita estão tendo uma queda no valor de 2%, enquanto no Bitcoin a gente está tendo uma queda acumulada, tá, de 6% quase. Significa que a gente subiu até os 43 mil hoje e a gente está retornando para os 40 mil, acumulando uma queda de 6%. Então, cara, é um movimento forte. Só que, como a gente já iniciou o dia nos 41.400, o mercado não se assustou tanto com o candle vermelhão e sim, o que sobrou para a gente foi uma sombra bem grande no gráfico. Mas isso também a gente tem que ficar esperto. Primeiro de tudo, aqui no Bitcoin, a gente já veio conversando nos vídeos passados, nas análises, e por isso que é importante você se inscrever nesse canal para não perder o conteúdo de nenhum vídeo, porque é tudo complementar um com o outro, é uma informação que agrega mais no próximo vídeo, então se inscreve aí que você não tem nada a perder, te garanto isso. E nós estamos tendo hoje aqui uma linha de tendência de alta sendo movida no Bitcoin. A gente está tendo uma construção de uma tendência de alta desde janeiro aqui no caso, e a gente não perdeu ela de forma alguma. Sim, ficaram sombras, tranquilo, mas a gente se mantém acima. E esse é o ponto essencial nesse momento. Acontece que eu venho falando com vocês o quê? A gente precisa criar o maior espaço possível entre o preço do Bitcoin e entre essa linha de tendência de alta aqui. O que significa que quanto mais alto a gente for no mercado, mais tranquilo para a gente ficará, porque vamos ficar longe da zona de perigo, que é essa zona aqui de suporte, justamente na linha de tendência de alta. Então, o que aconteceu? Nesses últimos 2 dias, a gente subiu pra caramba, demos uma folguinha no mercado e agora ele está caindo e a gente ainda tem espaço para buscar a linha de tendência aqui. Então, a gente está muito tranquilo, apesar disso tudo, a tendência de alta sendo construída não está em risco, pelo menos por enquanto. A gente vai analisar mais dados, mas por enquanto não tem motivo de caos. A gente foi puxado pelo S&P 500, que é o 2%, é uma queda forte no mercado tradicional isso, e por isso a gente tem que entender, cara, o que motivou essa queda do S&P 500. E a gente vem justamente pelo motivo que o Bitcoin e o S&P 500, as criptomoedas e o mercado tradicional estão andando juntinhos, tá? Essas duas bolsas, o Bitcoin, né, não é uma bolsa, mas o Bitcoin e o S&P 500 estão andando juntos, os mesmos movimentos, porque a gente está sendo influenciado pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, que está sendo cada vez mais hostil em questão do aumento de juros. Então eles estão falando que vão aumentar os juros mesmo, não quer nem saber, tem uma projeção alta para o final do ano de mais de 3% de juros acumulados no ano, o que é muita coisa para o mercado tradicional, e a gente precisa entender que o momento realmente, cara, a inflação está pegando fogo, a gente imprimiu muita grana, não só o Brasil, os Estados Unidos ainda, a moeda que move o mundo está em caos, meu amigo. Então, por que caiu agora, né? A gente vem com essa mentalidade. A gente está conversando disso já faz muito tempo, então por que agora a gente está entregando esse susto? E por que quando sai uma notícia referente a isso, o mercado se assusta facilmente? Isso vai acontecer, o mercado está muito de olho nessa questão de aumento de juros, porque isso afeta o quê? A economia global, cara. Se tudo é movido pelo dólar, qualquer influência que a gente tiver ali vai influenciar as economias, qualquer coisa que é precificada em dólar. Então, você tem que entender que isso bagunça a economia de uma forma absurda. E quanto mais medo você coloca, imagina os mercados de risco, né? Bitcoin é um mercado arriscado hoje. Então, se você coloca um medo na economia em um mercado que já é de boa, como o tradicional, imagina o volátil. E então a galera fica assustada, o pessoal sai vendendo no medo. E assim, sempre a gente vai ter esse movimento, não tem para onde você fugir, tá? O mercado é assim mesmo. Então, nessa forma, a gente precisa entender que os Estados Unidos está... Cara, parece que a casaca virou lá, tá com problema, falta de trabalhadores, problemas ali no supply. Então a gente realmente está tendo um cenário caótico para os Estados Unidos, mas isso não significa que vai respingar no Bitcoin. A gente tem propósitos diferentes. Claro que agora a gente está tendo uma queda sincronizada, tá? Entre esses dois, o Bitcoin e o S&P 500, mas isso não significa que vai ser sempre assim, até porque nunca foi sempre 100% um seguindo o outro. Porque senão o S&P 500 já estaria lá nas alturas e ele deu realmente umas divergências no meio do caminho. Agora é o seguinte,
Outro fato que nós precisamos ter ideia é que apesar dessa queda que a gente está tendo, estamos muito tranquilos no Bitcoin. Agora o S&P 500, que é a nossa fonte desse movimento, que acabou causando tudo isso, a gente precisa dar uma analisada na força do mercado, e nessa força a gente vai perceber aqui que ainda estamos construindo uma tendência de alta no S&P 500. Ou seja, o S&P 500 estava construindo uma tendência de alta nesse ponto. A gente esperava, né, que com os últimos 3 dias a gente conseguisse construir uma nova pernada para cima, uma onda 3, né? 1, 2, essa onda para cima seria a terceira, que levaria a gente para cima. Acontece que isso não aconteceu e a gente teve um candle vermelho devolvendo tudo hoje. E o que isso pode significar para a gente? Não muita coisa. Claro que é uma queda, né, muito forte no mercado tradicional, mas note que a gente ainda está se segurando nesse fundo desse pivô de alta. Então, a partir do momento que a gente consiga se segurar nesse ponto para voltar a subir, estamos tranquilos. Até porque, aplicando Fibonacci, a gente vai ver que estamos em um nível aqui muito importante. Estamos segurando nos 50 pontos de retração, 50% de retração em Fibonacci no S&P 500. E a gente ainda está tendo uma construção de uma força altista no mercado do S&P 500. Então, isso está muito tranquilo. Apesar da queda, eu sei que assusta, a gente ainda se mantém em uma estrutura tranquila no S&P 500. Seria um pouco mais caótico se a gente realmente pegasse nesse momento e a gente caísse, perdesse esse fundo anterior do S&P 500 rumo a mais queda. Aí sim a gente teria espaço para apagar a alta que a gente teve anteriormente, que foi essa alta que você pode estar falando, né, Douglas? Para de falar do S&P 500, mas o Bitcoin está seguindo a mesma história. Você tem uma onda de alta, uma onda de baixa. A gente estava esperando uma retomada. Ele começou a ensaiar essa retomada hoje nos 43 mil, mas acabou devolvendo. Então, você pode notar, o Bitcoin subiu um tanto, caiu um tantão, enquanto o S&P 500 ele subiu um tantão e caiu um tantinho. Então, nesse momento, a gente vê que os mercados realmente são diferentes, né? A volatilidade é diferente, mas o movimento ainda segue basicamente o mesmo. Eles estão seguindo uma tendência de alta e é isso que importa, tá? Então, a gente tem que ficar esperto porque qualquer sinalzinho de alta pode ser um sinal de reversão claro pra gente. Enquanto a dominância chegou a fazer um papel muito interessante, começou a subir. Era um sinal muito bonito para a gente quer que a dominância do Bitcoin aumente, para a gente ter uma alta limpa no mercado, tá? E o que falta também é o seu like, tá? Eu preciso do seu like, preciso saber se você tá gostando ou não desse vídeo, pelo amor de Deus, me fortalece. É a única forma realmente de eu saber o seu feedback, então me deixe o seu like para eu ter ideia. Ou dislike, não faz mal nenhum, eu só quero saber a sua opinião. Então olha só, a gente tem a dominância, já o cenário ideal que a gente estava tendo no início do dia foi embora. Agora resta pra gente analisar o resto. Por enquanto, segue muito tranquilo e a gente vem aqui para outros assuntos. Algumas altcoins seguram, algumas caem mais e a gente está vendo a dominância aqui dando uma embaralhada, começando a perder um valor maior nas altcoins. Enquanto isso, a gente tem que ver o long short ratio. A gente teve até uma alegria, né? Eu falei com vocês no nosso Instagram. Se você não me segue, Doug Tadeu tá aqui embaixo. Procura o perfil, tem muita informação útil para você lá. E a gente viu o long short ratio dando uma queda interessante. A gente caiu para os 1.3. Cara, a gente teve uma queda maravilhosa nessa questão de alavancagem. Significa que a quantidade de pessoas apostando para cima e para baixo deu uma equilibrada. Enquanto agora, com essa queda, a situação tá voltando ao que era antes. A gente tá voltando para os 2 pontos, o que significa que a gente tem o dobro de pessoas apostando para cima do que para baixo. A gente sabe o efeito disso, se o mercado cair, ele liquida a galera alavancada para cima. Então, é um ponto de atenção enquanto o Open Interest segue aí dando uma quedinha bem modesta, mas ainda fica naquela faixa dos 3,2, 3,3 bilhões de dólares, mas tivemos uma queda interessante, tá? Tivemos uma liquidação de quase 200 milhões de dólares, o que é muita coisa para um dia. Então, foi meio que um movimento de limpa seguido de uma influência do S&P 500. E a gente ainda segue em tendência de alta, isso não justifica nenhum movimento de caos no mercado, até porque a gente já conversou, e muito, cara, e muito, vocês já estão cansados de eu estar falando isso aqui, que é simplesmente a importância da região dos 40 mil. 40 mil dólares é uma região extremamente importante, porque isso aqui vai ditar pra gente simplesmente a saída de uma zona de alto volume. Você pode ver que o volume concentrado em todos esses anos passados, desde 2020, nós estamos tendo uma acumulação nessa faixa de preço, entre os 30 e 40 mil dólares. Então, a gente saindo dessa região, a gente começa a deixar aquele volume comprador para trás, o que indica que, bom, a galera acumulou aqui nessa região e agora nosso destino é para cima. E, cara,
a gente não quer descer para os 40 mil. A primeira tentativa que a gente fez, o mercado defendeu quando a gente bateu nos 38.500. Então, muita atenção, porque o mercado está construindo ondas cada vez com fundos mais altos e defendendo regiões importantes como 40 mil. Então, a gente tem que ficar muito esperto e a gente ainda tem que analisar o seguinte. Com toda essa relação entre macroeconomia e o Bitcoin, né, a influência do S&P 500, do dólar com o Bitcoin, a gente precisa entender que a gente veio conversando, né, que o Bitcoin ele tem uma correlação engraçada, interessante com o DXY. DXY, como você pode ver, é o índice que vai dar para a gente o valor do dólar. Quanto mais alto o DXY, maior é o poder do dólar. Então você está vendo que nesses últimos meses, últimos anos, o dólar ganhou muito poder depois de ter caído bastante com a pandemia, né? Ele derrubou na pandemia e logo depois começou a ganhar um pouco de valor. Nessa história, a gente está justamente, olha só, batendo nestes topos aqui. A gente consegue ver claramente que temos uma resistência agindo nesse exato momento. Deixa eu deixar mais claro para vocês, a gente está tendo uma resistência agindo agora no preço do DXY, no índice do DXY. Atenção, porque esse gráfico mostra uma correlação muito bonita aqui. Quando o DXY ele forma um topo, o Bitcoin tende a entregar uma alta. Então, olha só, né? Muita gente está aguardando que o DXY ele faça um topo nessa história, fazendo um topo nessa história, junto com uma resistência muito importante, muito poderosa aqui também, a gente consiga ter nessa divergência a formação de um fundo, assim como foi no Bitcoin anteriormente, ele forme o fundo e o Bitcoin suba, apesar das condições que aconteça aí no mundo todo, na economia global, seja o S&P 500, seja o dólar, o Bitcoin vai ganhar uma certa relevância em cima disso tudo, porque o sistema realmente dele é o que todo mundo quer, é o ideal para se proteger o seu dinheiro, para você proteger a sua grana. Então, o pessoal entendendo isso, com certeza vamos ter uma migração muito importante para o Bitcoin em cenários caóticos, tá? Acontece que a gente não enxergou nenhuma, a gente não viveu ainda nenhuma crise do mercado, então a gente não sabe como que o Bitcoin vai se comportar em cenários caóticos, mas a gente sabe o propósito, a gente entende a tecnologia e tem como, fica muito difícil a gente realmente ficar pessimista no mercado tão promissor e que só cresce a cada ano. Então, realmente é um ponto a se levar em consideração. Nessa história, a gente vai dar uma olhada também no índice de força relativa, a gente recusou aqui os 50 pontos e a gente segue construindo uma tendência de baixa, mas lembrando, a gente ainda se mantém nessa linha de tendência de alta que foi construída, portanto, a gente não pode de forma alguma perder essa linha de tendência, tá? Perdendo essa linha de tendência, a gente vai iniciar um movimento bearish, mas lembrem-se, nós estamos com espaço de sobra para cair mais, portanto, a gente quer se segurar na linha de tendência, consequentemente nos 40 mil. Atenção total nos 40 mil, tá? A gente quer segurar ali no pior dos casos para voltar a subir. Enquanto isso, nós temos esse gráfico que mostra, né? Com certeza vamos ter um alívio aqui, vamos falar de coisa boa, né? Não é TechPix, pode ficar tranquilo. Nós vamos ter aqui simplesmente o assunto de superciclos. Superciclos, basicamente, aqui a gente tem uma teoria rolando que a alta do Bitcoin que ele entregou nos últimos anos não foi comparada certamente com as anteriores. Então a gente teve uma alta muito pequena em relação ao que a gente poderia ter de verdade. Então, muita gente vem falando que esse movimento que nós estamos tendo aqui no Bitcoin, essa lateralidade gigante, pode ser encarada como um processo de acumulação. A gente está acumulando, fazendo compras parciais para simplesmente fazer um movimento simplesmente gigante aí para cima e acabar com essa lateralidade. E com certeza é uma mentalidade certa e válida a ter, porque quando o preço fica muito tempo de lado, a gente só consegue pensar em uma coisa, né? Acumulação, ainda mais por tanto tempo. Seria muita idiotice a gente pegar esse tempo todo para fazer venda para o mercado simplesmente derreter, sendo que temos sinais claros, que temos empresas, instituições, investidores gigantes aí fazendo compras. Então, você pensar que o mercado vai derreter a partir desse momento é uma possibilidade, sim. Tem gente que acha que os 20 mil é um cenário totalmente plausível, mas é um pouquinho fora da realidade, a gente tem que crer, porque a demanda sim segura um pouco do Bitcoin. A gente está tendo realmente um crescimento acelerado nesses últimos anos e a importância, né, o fundamento da rede com certeza levanta isso tudo e sustenta essa tese. A partir desse momento nós temos aqui alguns sinais aparecendo. Primeiro de tudo é um indicador de divergência. Ele mostra pra gente os possíveis topos e os possíveis fundos. E nesse
índice agora que a gente está tendo nesse indicador, ele está mostrando que ele está dando um sinal de compra, tá? Ele está simplesmente no mesmo nível em que os fundos anteriores foram formados. Então, nós temos realmente um sinal claro que a gente está em sim um preço responsável pela acumulação e que pode entregar alta para a gente no futuro, só não sabemos quando, mas eu ainda espero 2022 um ano de muita glória para a gente. Ao mesmo tempo, nós estamos tendo aqui outros sinais entrando aqui no indicador KST, indicando que na zona verde nós temos sinais de compra também. Então, da mesma forma que estamos tendo um sinal da divergência mostrando o fundo, temos outros sinais mostrando também uma convergência nisso aí. Ou seja, o pessoal está esperando mais uma alta fortíssima para o Bitcoin. O pessoal aí tem um alvo para 200, 300 mil dólares, mas a gente tem que pensar de certa forma mais tranquilo, né? A gente primeiro pensa no topo histórico para depois pensar depois, e isso aqui é o fator essencial de ser investidor, tá? Você tem que não pular todas as escadinhas, vai degrau por degrau, vai entendendo, vai sacando a história, e a gente espera primeiro o rompimento dos 70 mil, 60 mil ali mais ou menos, para a gente esperar novas altas, e a gente vai, com certeza, moldar, refazer nossas estratégias a partir desse ponto, porque vai ser um movimento histórico e falo para vocês, tá? Isso aí é inevitável. E com isso aí que eu fico aqui com vocês, tá? Ficar não, vocês vão e eu fico aqui. Mas tamo junto, forte abraço, amanhã a gente se vê, se inscreve nesse canal, rapaz. Eu sei que você tá aí me acompanhando todo dia, não dá esse mole, vale muito a pena. Tamo junto, forte abraço e é nóis.